let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun, praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse. Used like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. We'll let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live O tema que me foi pedido aqui pelo pessoal do CLIRI, do Centro de Literatura Reformada, foi a mulher cristã e a modéstia. Nós vamos falar um pouquinho sobre modéstia, mas eu vou aproveitar a oportunidade para estender um pouquinho mais esse assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre sensualidade, lógico, porque está dentro do assunto, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre padrões de beleza, sobre aceitação. A gente vai tentar pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre a questão da aparência feminina, não só a forma como a gente se veste, mas a forma como a gente se porta também. Em primeiro lugar, essa é uma verdade que a gente tem sempre que se lembrar. Nós somos peregrinas em terra estranha. Nós precisamos pensar sempre nisso. A gente precisa o tempo todo estar lembrando que nós não pertencemos a esse mundo. Então, tudo que nós achamos e pensamos e vivemos e até o que nós usamos precisa ser analisado com base na palavra de Deus, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. A palavra peregrino e forasteiro, se você for procurar essas palavras no dicionário, você vai encontrar algo mais ou menos parecido com isso que eu vou ler para você. É alguém que vive num lugar sem ter direito à cidadania. Estranho, refugiado.
alguém que vem de um país estrangeiro para uma cidade ou região para residir lá junto com os nativos. Essa é a definição de forasteiro. Então, o forasteiro é aquela pessoa que está no lugar, mas não pertence a ele. Essa é a definição. E essa é exatamente a nossa situação. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, porque a nossa pátria é celestial. É isso que 1 Pedro 2,11, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, vai dizer. O texto fala assim, 1 Pedro 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então ele já está reconhecendo que nós somos, né? A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, porque nós estamos vivendo em outro lugar, nós precisamos manter o nosso procedimento exemplar, manter a nossa conduta de forma exemplar no meio dos gentios. Também Filipenses 3,20 afirma a mesma coisa, a nossa pátria está nos céus, a nossa pátria é lá, não é aqui. E aí a gente vai aplicar isso à nossa realidade, né? Antes da nossa conversão, nós vivíamos segundo a ideologia desse mundo. Ou até mesmo quando você nasceu numa família cristã e você foi criada na igreja, mas em algum momento tudo passa a fazer sentido para você. E aí quando tudo passa a fazer sentido para você, quando o evangelho passa a fazer sentido para você, ou quando você de fato se converte, que é a mesma coisa, você começa a olhar tudo de forma diferente. Eu tenho certeza que isso já aconteceu em algum momento com a grande maioria de vocês, né? Então, da roupa que você usa, aos programas que você assiste, aos livros que você lê, a maneira como você pensa sobre moda, namoro, casamento, sexo, filhos, tudo muda, né? A gente passa a ter uma ideologia diferente da ideologia do mundo, né? Então, lá em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, narra mais ou menos como isso acontece com a gente. O texto diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, também na questão das roupas, também na questão da modéstia, também na questão, na forma como nós nos portamos, na forma como nós nos comportamos. E aí eu pergunto para você, se você realmente tem se sentido assim, se você se sente estrangeira, porque se você não se sente estrangeira, tem alguma coisa errada com você, né? Se está tudo muito igual na escola, na faculdade, né, na sua casa, com a sua família, se você está muito parecida com todo mundo, então provavelmente tem alguma coisa muito errada com você e comigo, né? Nós realmente precisamos nos sentir estranhas, né? Algumas meninas têm conversado comigo que elas dizem: eu me sinto uma ET, parece que eu vim de outro planeta, eu abro a boca para falar, todo mundo se volta contra mim, né? E isso é bênção, né? E a boa notícia é que a gente vai passar por isso a vida inteira, porque todos os conceitos da nossa vida, todos, são afetados bruscamente por causa do Evangelho. Todos, tudo muda, né? Eu costumo brincar que se você vir o mundo e a ideologia do mundo indo para lá, antes de você ouvir qual é aquela ideologia, você corre para cá. Depois você procura saber e você vai ver que você devia realmente ter ido para cá, né? Mas quando todo mundo está indo para lá, quando todas as pessoas ímpias estão dizendo que aquilo é bom, que aquilo é louvável, que aquilo é desejável, pode desconfiar, né? Porque eles vivem segundo o príncipe desse mundo, né? E nós vivemos conforme a palavra de Deus nos ensina, né? Então é bom quando a gente se sente um peixe fora d'água, isso é um bom sinal, né? É bom quando chamam a gente de esquisita, quando chamam a gente de xerita, radical, o que mais? Quais são os outros elogios que a gente ouve? Vários, né? Vários elogios bonitinhos assim. Isso é bom, isso é um bom sinal. Existe um livro de um puritano chamado Richard Baxter, e ele fala que a questão da modéstia é mais ou menos isso aí. Só que está escrito errado. Não é carregando velas em meio à pólvora, é carregando pólvora
em meio a velas. Então, ele compara a questão da modéstia com um perigo tão grande como se esse chão tivesse coberto de velas e nós tivéssemos que atravessar esse salão todinho carregando pólvora nas mãos. Vê que comparação interessante, né? E você teria que ir com todo cuidado, porque se qualquer pozinho dessa pólvora caísse nas velas, seria um estrago muito grande, né? E por que Richard Baxter, o puritano Richard Baxter, dizia isso? Porque ele sabia, ele entendia qual era a condição do homem, que eu estou falando do sexo masculino. E talvez a gente precise falar um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho como funciona a cabeça do homem, porque homens e mulheres pensam de forma diferente, né? Então, muitas vezes a gente não está acostumada a pensar com que olhos os homens olham determinadas situações, né? E isso é um exercício para nós, né? Então, os homens, eles são estimulados pela visão. Eu não sei se vocês sabem disso. Se não sabem, deveriam saber. A mulher é essencialmente tocada por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela sente, o cheiro que ela sente, pelas palavras doces. Mas o homem não. O homem, ele é primeiramente estimulado pela visão. E isso é um problema, então, para nós, né? Se eles sofrem tentação, se essa é a porta de entrada para a tentação, então cabe a nós, diferente do que muita gente diz, porque muita gente diz assim: primeiro, que é bonita para se ver. Segundo, eu mostro mesmo, ele que não olha se quiser. Terceiro, eu não sou responsável pelo pecado dos outros, o problema é dele, se ele tem a mente suja. A gente vai falar sobre isso no decorrer da palestra, né? Tem um texto em Provérbios 7, abra comigo, 26, que ele está falando sobre a mulher adúltera. Provérbios 7, 26, e ele diz assim, falando sobre ela: porque a muitos feriu e derribou. Falando que esse tipo de mulher, a muitos feriu e derribou. E um comentarista, falando sobre esse texto, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: pense sobre isso, muitos homens fortes, destruídos por uma mulher que não é moralmente pura. Então ele está falando de homens fortes, homens bons de briga, bons de guerra, mas que diante de uma mulher impura sucumbem. Então, sabedoras disso, nosso cuidado precisa ser redobrado, né? Que incrível influência e responsabilidade nós temos, então, como mulheres cristãs, sabendo disso, né? Sabendo que uma mulher moralmente impura é capaz de destruir um homem. E aí eu vou ler para vocês um trecho que eu não me lembro onde eu li, mas também não vem ao caso, mas foi num desses blogs por aí da vida. E o rapaz que escrevia o texto, ele falava sobre como ele era duramente atingido pela sensualidade das mulheres dentro da igreja. E ele diz assim: a única coisa que as mulheres não parecem compreender totalmente é que a tentação da lascívia não para. Aí faz parte disso aí, né? Homens são diferentes de mulheres. As nossas tentações são diferentes das tentações que os homens sofrem. A gente vai falar um pouquinho sobre lascívia mais à frente, né? Mas ele diz, a única coisa que as mulheres não compreendem totalmente é que para os homens a tentação da lascívia não para nunca. É uma luta constante, ela é contínua, ela é agressiva e faz tudo o que pode para levar os homens até a morte. E as mulheres têm uma escolha de ajudar ou impedir o objetivo e o propósito da lascívia. Vê? Então essa pergunta a gente tem que se fazer sempre. Eu estou ajudando ou eu estou atrapalhando a luta que os meus irmãos travam contra a lascívia? A luta diária. Então, se você é mulher, se você é moça, você também, provavelmente, em algum momento da sua vida vai lutar contra a lascívia, mas saiba que os nossos irmãos homens têm que lutar contra isso todos os dias, tá? Por quê? Porque nós vivemos num mundo absolutamente sexualizado. Nós vivemos num mundo
pornográfico o tempo todo. Então essa é uma luta que eles travam o tempo todo. Aí ele diz assim: às vezes, quando eu vejo uma menina vestida de forma provocante, eu digo a mim mesmo, ela provavelmente ainda não sabe que vários caras irão devorá-la em suas mentes hoje. Mas talvez ela saiba. Ele continua. Para ser honesto, eu não sei. Tudo que eu preciso saber é que a forma como ela se apresenta para o mundo é isca para fisgar minha mente pecaminosa e eu preciso evitá-la a todo custo. Agora, imagine, é porque isso é uma luta muito pessoal e muito oculta no coração dos homens. Eles não dizem isso para nós. Agora, você imagine você saber que você é motivo de uma luta tão dura, diária, de um rapaz da sua igreja. De um filho de Deus, de um crente. Você ser o motivo disso. Né? A gente vai olhar mais à frente um pouquinho. O Catecismo Maior de Westminster, ele vai falar sobre isso e ele vai colocar uma responsabilidade muito grande sobre nós, mas a gente vai ler mais à frente. E o que a Bíblia fala sobre isso? Deixa eu ver se eu coloquei esse versículo. Não sei se eu coloquei. Abre lá comigo. 1 Tessalonicenses, verso 4, de 3 a 6. A gente vai ler esse texto, eu vou explicar para vocês algumas palavrinhas para fazer mais sentido. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais. O que é se abster? Deixar. Que vos abstenhais da prostituição. Aí a irmãzinha fala: vê esse problema, eu tô fora. Prostituição não é o meu problema. Só que toda vez que você ler a palavra prostituição na Bíblia, o sentido dela é impureza. Então, prostituição não é apenas o ato de vender o corpo por dinheiro. Prostituir é ser impuro. É ser impura. Tá? Então, quando você lê prostituição, prostituição quer dizer vários tipos de pecado. Você está falando de fornicação, que é sexo antes do casamento. Você está falando de adultério, propriamente dito. Você está falando de sensualidade. Você está falando de roupas imodestas. Tudo isso significa prostituição. É impureza. Então a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós nos abstenhamos da impureza e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia. Lascívia é uma palavra muito interessante, porque a gente ouve muito, mas a gente não sabe o que significa. E aí fica muito difícil, porque a gente fala: bom, não pode ter desejo de lascívia. Tá, tudo bem, mas como eu posso obedecer se eu não conheço? Gente, tem o ato de estudar a Bíblia com o dicionário do lado, né? Porque se a gente não conhece o sentido daquela palavra, o versículo morreu ali, né? E lascívia é uma palavra que ela tem um sentido muito profundo, né? As meninas que estavam no estudo sobre namoro já sabem, né? Tiveram a cola antes do dicionário. Lascívia significa desejo, anelo, anseio. Desejo pelo que é proibido. Desejo por algo que não lhe pertence. Então, quando a Bíblia condena a lascívia, a Bíblia está condenando o fato de uma pessoa ter desejo por outra pessoa que não é o seu cônjuge, o seu marido ou a sua mulher. Porque a lascívia é o desejo por alguém que não lhe pertence. E quem me pertence é o meu marido. Então, e essa distinção nós temos que ter, tá, gente? Toda vez que a gente falar em impureza, toda vez que a gente falar em sensualidade, a gente está falando em coisas fora do casamento. Porque o desejo e a sensualidade têm o seu lugar. E o seu lugar é o casamento. Tá? Então a gente não pode ir para extremos. Né? Tem mulheres que se casam, então depois que se casam, elas resolvem que elas são puras. Né? Então os maridos não têm acesso a elas. Né? Isso é pecado do mesmo jeito. Né? Então, o lugar da sensualidade, o lugar do desejo, é um lugar sagrado que se chama casamento. Mas a lascívia está no contexto de você desejar o corpo de alguém que não lhe pertence. Então, esse texto de Tessalonicenses nos ensina
Que nós não devemos andar com desejos de lascívia como quem? Como os gentios que não conhecem a Deus. Então, os que não conhecem a Deus, eles são governados por esses desejos. Nós não, porque nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Defraudar significa desejo de ter mais ou uma porção maior, dar uma parte e não o todo, enganar, frustrar, induzir ao erro, causar uma impressão sensorial que não corresponde à realidade, despertar um desejo que não pode ser suprido. Então, vestir-se com sensualidade é defraudar a seu irmão, porque você desperta nele um desejo e esse desejo não pode ser suprido. Por quê? Porque você não é a esposa dele. Então você não pode suprir esse desejo. Isso é pecado. Porque o Senhor, e esse finalzinho é bem forte, contra todas essas coisas citadas aí em cima, prostituição, lascívia e defraudação, como antes avisamos e testificamos claramente, é quem? O vingador. Então, a nossa situação é uma situação complicada. Porque nós temos responsabilidade sobre os pecados que nós induzimos nos nossos irmãos, né? Agora, mulheres podem defraudar os homens não apenas com vestes, né? Mais tarde a gente vai dar alguns detalhes, né? Como eu falei segunda-feira lá na primeira igreja, eu não gosto dessas linhas que tem por aí, onde você dá 10 passos para um casamento feliz, 12 passos para se vestir corretamente, 15 passos para não cair na tentação do pecado. Eu não gosto dessas receitas de bolo, porque a vida cristã não é isso, né? Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e ela nos dá diretrizes. E nós vamos julgar caso a caso a partir daquilo que a palavra de Deus fala, né? Mas eu quero dar algumas dicas para vocês, como se eu fosse a mãe de vocês, que tem idade para ser até a avó de algumas de vocês aqui, mas tudo bem. E eu queria dar alguns conselhos práticos, né, sobre isso. Mas não só na área da vestimenta, porque quando você fala em defraudar, em despertar alguma coisa, muitas vezes você pode estar bem vestida, mas você pode ser sensual. Você pode gostar de brincar, de seduzir, com olhares, com conversas impróprias. E mulher não precisa de uma aula prática para aprender a fazer isso. Ela precisa de uma aula para não fazer, para aprender a não fazer. Porque a mulher sabe fazer isso, né? Então isso é outra coisa que a gente precisa analisar o nosso coração. Porque você pode estar pensando assim, bom, eu não preciso dessa aula, eu vim aqui hoje só porque a turma toda vinha, né? Mas eu sou uma mulher que me visto decentemente, eu não tenho problema com modéstia. Mas a modéstia não é só uma questão de roupa. É uma questão também de comportamento, né? Que tipo de conversa, que tipo de flerte, que tipo de lisonja eu tenho com homens que não são, que não é o meu marido? Será que eu tenho conversas com duplo sentido? Será que eu faço piadinhas usando coisas sensuais, não só no meio de rapazes, mas no meio de moças também, né? Porque a Bíblia proíbe isso, né? Será que eu tento seduzir para que os rapazes estejam todos aos meus pés, não por causa das minhas roupas, mas por causa da minha personalidade esfuziante, ou por causa do meu jeitinho assim, de falar, ou sei lá por quê, né? O meu jeito de jogar o cabelo, né? Todas essas são armas de sedução também, e nós precisamos estar atentas a isso, né? Nós precisamos saber aquilo que a palavra de Deus requer de mim e como eu devo me portar. Por isso que eu digo que modéstia não é só uma questão de roupa. Se fosse isso, seria muito simples, mas é mais do que isso, né? 1 Timóteo 2, 9 e 10. Diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, na frente de rapazes. Gente, isso é coisa muito íntima. Ou então dizer, o meu sutiã, isso assim, ou a minha calcinha, na frente de rapazes. Não pode, isso não é assunto para se falar perto de homens. Isso é discrição.
é você saber que existe limite. Existem coisas que não se fala para todo mundo, existe coisa que se fala para algumas pessoas e existem coisas que não se fala perto de homens. Nem de homens casados, nem de homens solteiros. E isso é discrição. Então a modéstia também toca nessa questão. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre veste, né? Qual é a motivação do nosso coração quando a gente vai se vestir? E aí pode ser que também você pretenda seduzir alguém ao se vestir modestamente. Porque você pode estar tentando conquistar alguém através da sua modéstia. Chamar a atenção de outros homens que não podem ser seu marido através disso. Então a gente tem que sofrer, a gente é muito pecador, né? É por isso que se a gente não entende a doutrina da depravação total do homem, a gente não pode estudar mais nada na Bíblia. Essa é a primeira doutrina que a gente tem que entender, né? Nós somos pecadores e até as nossas melhores ações estão manchadas pelo pecado, né? Então a gente precisa desconfiar da gente o tempo todo. Isso é uma coisa que os puritanos diziam recorrentemente. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos. John Owen, ele escreveu um livro chamado Tentação, a Mortificação da Carne, que é um livro maravilhoso. E nesse livro ele diz que nós precisamos ter muito cuidado e desconfiar de nós, porque nós temos dentro de nós um espião que é aliado de Satanás para nos destruir. E esse espião que é aliado de Satanás se chama a nossa carne, nós mesmos. Então, por causa disso, a gente precisa sempre desconfiar de nós mesmos. Não é isso que lá Jeremias 17, verso 9 diz? Desesperadamente corrupto é o coração do homem, né? Então a gente não pode confiar na gente. Então a gente precisa o tempo todo perguntar qual é a nossa intenção. E aí eu vou ler um trechinho de um livro de John MacArthur para você, que diz assim: como uma mulher discerne a linha, algumas vezes tênue, entre o vestir-se de forma apropriada e o vestir para ser o centro das atenções. Olha aí, ele não está falando de indecência, mas também é modéstia. É você querer se vestir para ser o centro das atenções. Isso não é modesto. A resposta começa na intenção do coração. Uma mulher deve examinar seus motivos e objetivos da maneira como se veste. Sua intenção é mostrar a graça e a beleza da feminilidade? É revelar um humilde coração dedicado à adoração a Deus? Ou sua intenção é chamar a atenção para si mesma e ostentar sua beleza? Ou pior, tentar seduzir homens sexualmente? Uma mulher que é focada em adorar a Deus irá considerar cuidadosamente como ela está vestida, porque seu coração ditará seu guarda-roupa e sua aparência. Então, é isso que Provérbios fala, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Foi isso que Jesus disse também, que é do coração que procedem os adultérios, os assassinatos, tudo vem do coração, né? Então, quando nós vamos nos arrumar e nos vestir, nós precisamos sondar o nosso coração. E aí, a gente precisa tomar alguns cuidados. Eu não sei quantas de vocês conhecem um livro chamado Deus o Estilista. Quem já leu esse livro? Quem já ouviu falar nesse livro? Levanta a mão. Então, esse livro está esgotado, né? Há muito tempo já. A Fiel disponibilizou PDF? E-book. Pronto. A Fiel disponibilizou em forma de e-book. Esse é um livro que vocês têm que ler todo ano. Vocês, eu. A gente tem que ler para as nossas filhas todo ano. Ele é um livretinho pequenininho, mas ele é muito bom. E eu vou ler vários trechos dele ao longo da nossa palestra, né? E Jeff Pollard, que é o autor desse livro, ele pega muito pesado. Então, em alguns cuidados, eu vou começar falando de um que ele fala lá. Não sou eu que falo não, tá, gente? É ele. Não tem nada com isso. Mas ele fala, eu vou falar. Ele faz a seguinte pergunta: como você se portaria, pastor, se de repente
entrasse no seu gabinete uma mulher para ser aconselhada vestindo calcinha e sutiã? Chocante, não é? O que é o biquíni? É uma calcinha e sutiã. Acontece que nós sofremos uma lavagem cerebral durante muitos anos para aprender que biquíni é uma coisa legal, que mostrar uma parte do traseiro pode, se você estiver num lugar que tem areia. Porque se eu chamar vocês aqui e abaixar aqui para mostrar um pedaço, ninguém vai querer ver, isso é um escândalo nacional. Imagina as manchetes. Mas se eu estou num lugar que tem areia e água, não é mais. Tornou-se plausível. Por quê? Porque no decorrer dos anos, nós fomos sendo encharcadas pela cultura de que não tem nada demais. E aí o Jeff Pollock, nesse livro, ele vai contando a história da moda. É impressionante. Leiam esse livro, meninas. Vocês vão ficar chocadas como eu fiquei. Chocada com a forma como ele coloca, como essa evolução foi gradativa, mas consistente. De forma que hoje ninguém questiona isso. Ninguém questiona que todo mundo pode ver a barriguinha e o umbigo das meninas. Não tem problema nenhum. Né? Engraçado que se você pode ir de... Você não pode ir de top para a igreja, né? Ou você não vai passear de top e de shortinho no shopping. Não, então são coisas que é pra gente, realmente é pra gente pensar. Aquilo que eu falei no começo. Eu não sou mãe de vocês para dizer, tira isso e veste aquilo. Eu não sou. Com a minha filha eu faço. Mas com vocês eu não posso fazer. Né? Cada um vai discernir. Mas pensem pelo menos. Pensem pelo menos. Né? Eu sei que muitas de vocês devem estar assim, mulher louca. Louca. Mas pensem. É bom pensar. Outro cuidado que a gente pode tomar quando a gente vai se vestir é pedir ajuda. Porque a gente está tão imersa numa cultura imoral, que é a cultura que nós vivemos, que algumas coisas a gente não tem mais condição de discernir. A gente não discerne mais. Eu sempre gosto de contar que eu tinha uma amiga de São Paulo que não conhecia o Rio, né? Para quem não sabe, eu moro no Rio, né? Quase não dá para reparar pelo meu sotaque, né? E ela foi me visitar no Rio, pela primeira vez ela estava no Rio, e eu levei Carol para passear pela cidade. Não fomos à praia. E no Rio, se vocês não conhecem o Rio é um lugar realmente muito complicado. Porque além de ser uma cidade de praia, é uma cidade onde as mulheres são fúteis. Elas vivem para cultivar o corpo. E são bonitas. Porque uma coisa é um fio dental numa mulher igual a eu. Uma coisa é um fio dental numa mulher linda. Né? É diferente. É complicado. E o Rio de Janeiro é essa cidade. Mas eu não levei a Carol na praia. Nós fomos passear em outros lugares. A certa altura do passeio, ela falou pra mim: eu estou impressionada como as mulheres daqui se vestem mal, como elas são sensuais. E eu fiquei apavorada com a minha reação. Eu falei, e é? Não vi nada demais. Por que eu não vi nada demais? Porque eu estou imersa nessa cultura, eu sou fruto dessa era. Ela que veio de outro lugar se espantou. E realmente eu não tinha visto nada, que horror. Mas é a forma como elas se vestem, a maneira de se portar, né? Então são coisas que a gente às vezes perde. A gente perde essa possibilidade de avaliar. Então a gente pode pedir ajuda. Então se você tem pai, se você tem irmão, homem, principalmente se eles forem crentes, principalmente se eles forem crentes, né? Óbvio. Se eles forem crentes. Às vezes eles não são crentes, mas eles têm uma moral elevada, né? Então você pode pedir ajuda. Os homens, eles têm uma ideia melhor daquilo que chama atenção, daquilo que não chama atenção. Eu não sei se vocês leram isso também num blog, um rapaz escrevendo sobre isso, escrevendo sobre quebra do 7º mandamento, e ele disse que uma coisa que sempre foi uma tentação muito grande para ele, eu nunca pensei nisso, gente, burra velha igual eu sou, nunca pensei nisso, que uma coisa que era uma fonte de tentação para ele, era quando uma mulher pendurava uma bolsa aqui, separando e marcando os seios. Olha
que coisa. Aí a gente pensa assim, poxa, é uma coisa que a gente pode fazer sem maldade. Mas vocês não podem esquecer que nós estamos vivendo num mundo onde eles são atacados o tempo todo. Então são cuidados que a gente nem imagina. Alça do sutiã aparecendo. Né? Hoje em dia a gente acha isso bobagem. Pelo contrário, existem alças que são feitas para aparecer. Não é verdade? Com florzinha, com os traços, né? Porque é para aparecer. Isso é algo absolutamente sensual também. Então são coisas que pra gente é bobagem, que a gente desaprendeu. Ou quando a gente usa um sutiã que não é forrado. São cuidados que a gente precisa ter. Porque a gente não percebe, mas a gente pode estar chamando a atenção por uma bobagem. Ou uma peça transparente que a gente não viu que é transparente atrás. Então a gente tem que ter cuidado. Então ter alguém que ajude a gente. É sempre bom ter uma amiga sincera nesse meio, né? Sempre bom ter uma amiga sincera. Daquelas que você vai perguntar, então, essa roupa tá boa? E ela vai dizer, não. Vai trocar, né? E é sempre bom também a gente ter essa prática de ajudar uma outra, né? Porque às vezes a gente não vê mesmo. Às vezes a gente tá enredado pela cultura, mas às vezes também a gente não percebe. A gente não percebe. E aí tem alguém que fale pra gente, gata, tá meio muito, né? Ou menos um pouquinho, né? Isso nos ajuda. Outra coisa que pode nos ajudar, conheça o seu corpo. Os nossos corpos são corpos diferentes. Então uma coisa que fica bem pra mim pode não ficar pra você, né? Umas moças têm mais busto. Então se elas têm mais busto, determinados decotes, que pra mim não faz diferença nenhuma porque eu tenho pouco, não vai fazer diferença pra ela. Mas se eu tenho muito, então eu tenho que tomar cuidado com o decote, né? Você pode usar determinada calça e essa calça não ficar nada demais em você. Mas se você tem uma amiga que ela é mais, digamos, bem dotada, aquela calça já não vai ficar boa nela. Então a gente precisa aprender a conhecer o nosso corpo. Qual é o ponto forte do seu corpo? Esconda-o. Foca nele. Foca nele. Ao contrário do que o mundo diz, né? Então você vai descobrir o que é mais bonito no seu corpo e é isso que você vai mostrar. Com a gente é o contrário. Qual é a parte que mais chama atenção no seu corpo, né? Uma vez eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo dizendo que ela usava qualquer tipo de roupa, desde que mostrasse as pernas. Porque as pernas dela eram lindas e porque ela malhava muito as pernas. Enfim, tirando toda a futilidade dessa frase, né? Além da futilidade e além disso ser pobre, ainda demonstra que ela trabalha uma parte do corpo dela para seduzir e ela usa as suas vestes para que aquilo apareça. No nosso caso, é exatamente o inverso. Então aprenda a disfarçar as partes que são mais bonitas do seu corpo, porque tem alguém no futuro que vai querer desfrutar dela com exclusividade, né? Que é o seu marido. Então essa parte é guardadinha, escondidinha para ele, só para ele, para mais ninguém. Outra dica que eu sempre dou: não ande a vácuo. Se apertar em cima, folga embaixo. E se apertar embaixo, folga em cima. Às vezes uma calça, ela não é em si indecente, mas ela é mais justa. E aí ela é mais justa, e aí você vai e me coloca com uma blusa justa também, então você tá toda à mostra. Então se a calça é um pouco mais justa, usa uma blusa mais soltinha, mais compridinha um pouquinho. Se a calça é mais largona, aí você pode botar uma blusinha mais justinha. A gente tem que ter senso, e tem que ter medida, e tem que ter espelho. Essa é uma boa dica, né? Olha no espelho. E a segunda dica é, você precisa voltar no espelho mais uma vez, é melhor trocar, né? Porque certamente tem alguma coisa errada, né? Outra coisa, quando a gente vai usar vestido ou vai usar saia, tem a modos, menina. Tem moça que não nasceu para usar vestido, então não usa.
Porque na hora de cruzar a perna é um festival, né? Na hora de comprar a saia, a gente comprou direitinho, comprou uma saia num comprimento bom, né? Numa rodadura boa, mas na hora de cruzar as pernas, então toma cuidado, senta antes em casa, vê se a saia sobe muito quando você senta. Quando você vai abaixar, cuidado com o decote, às vezes você tem um decote que ele não é indecente, mas na hora que você se abaixa, né? Então, são detalhes que a gente precisa se preocupar. Não só por amor aos nossos irmãos, mas para guardar o nosso corpo também. Nós somos as mais interessadas nisso. Não, a mais não, né? A mais é Deus, o mais é Deus, depois o nosso Pai, que é o guardião da nossa virgindade, do nosso corpo até o casamento. E o seu marido também, né? Vai gostar de saber que você foi uma moça que não saiu se mostrando para todo mundo por aí. Eu queria ver agora com vocês um pouquinho a questão da quebra do 7º mandamento. Né? Eu não sei quantas de vocês estão acostumadas a estudar os mandamentos na ótica de algum catecismo reformado, né? Mas nós que somos presbiterianos, somos regidos pelos símbolos de fé de Westminster, nós temos uma boa mania, que é de tudo e fuxicar lá no catecismo maior. Né? E aí quando a gente lê sobre a quebra do 7º mandamento, a gente vai entender que a quebra do 7º mandamento, que é não adulterarás, não é só a questão do adultério em si, né? Até porque, quando a gente lê os 10 mandamentos, vamos combinar, lendo por alto a gente está livre de todos, quase, né? Porque eu nunca roubei, nunca matei, né? Nunca adulterei, né? Não sou politeísta. Vou à igreja todo domingo. Assim, basicamente eu sou salva pelas minhas próprias obras. Até que você dá de cara com o catecismo de Westminster. Aí você começa a estudar cada um dos mandamentos. E aí você fala, tô perdida. Porque ele vai tecendo detalhes do que significa cada um desses mandamentos. E você fala, eu caio em todos. E quer botar mais mandamentos? Eu vou cair nos outros baixos também. Não tem problema, vou cair em todos, né? E aí quando você fala do 7º mandamento, a gente se assusta. Então, a pergunta 138 do Catecismo Maior pergunta quais são os deveres exigidos no 7º mandamento. Os deveres exigidos no 7º mandamento são... Então, se você não cumpre esses deveres, você está quebrando o 7º mandamento, tá? Os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento. Então, para aí. O que é castidade, gente? Pureza. Tá? Então, o 7º mandamento exige que você tenha pureza, não só no seu corpo, mas também na sua mente, nas suas afeições, nos seus desejos, nas suas palavras e no seu comportamento. A preservação dela quem? Da castidade. Precisa de interpretação de texto também, viu, gente? Dicionário, interpretação de texto, senão a gente não entende. A preservação dela, da castidade, em nós mesmos e nos outros. Então, preservar a pureza nos nossos irmãos é um dever exigido de nós pelo 7º mandamento. E isso significa que se você não preserva a santidade do seu irmão, você é adúltera. Você quebrou o 7º mandamento. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da incontinência, o amor conjugal e a coabitação. Olha que interessante. O amor conjugal e a coabitação, sexo no casamento, é um dever exigido pelo 7º mandamento. Quando nós negamos isso ao nosso marido, nós estamos quebrando o 7º mandamento. O trabalho dirigente em nossas vocações e o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Então, dá pra gente fazer uma palestra sobre cada palavrinha dessa que tá aí, né? Dá pra gente gastar muito tempo estudando tudo isso. E aí a gente vai ampliar mais um pouquinho o nosso debate para a gente pensar sobre como a modéstia ela pode se expressar no meio de uma sociedade tão louca quanto a que a gente está vivendo, né? Nós vivemos numa sociedade que tem uma ditadura da beleza, não é? Existe um modelo de beleza. Se você foge desse modelo, você não é bonita, ponto final.
né? Eu queria saber quem disse isso, mas disseram e as pessoas acreditaram, né? Provérbios 31:30 diz o quê? Que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? Então, nós fomos enganadas por esse mundo, por esse século, achando que a beleza exterior ela é mais importante do que a beleza interior, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. Existe um livro que ele não tem em português, ele chama The Body Project, de Joan Jacobs Bromberg. E esse livro ele vai mostrando a importância da forma diferente em que as meninas olhavam para si mesmas no passado, da forma que as meninas se olham hoje. O que a ditadura da beleza fez com as mulheres, né? E ela compara 2 diários. O diário de um adolescente em 1892 e o diário de uma menina dos anos 90. Novas e acessórios. A contracapa do livro resume o que era verdade há só um século atrás. Abre aspas. O ideal do dia era a beleza interna. O foco em boas ações e um coração puro. Em contraste, o ambiente para as meninas hoje é um novo mundo de liberdade sexual e consumismo. Um mundo no qual o corpo é o projeto primário delas. Não é isso que a gente vive? É isso que a gente vive. Então, quando você fala em modéstia, você também precisa repensar aquilo que nós consideramos beleza. Porque muitas vezes você se veste modestamente por motivos errados. Você se veste modestamente só porque você se acha feia. E você está deixando de valorizar alguma coisa que você ganhou, que foi a beleza que você tem. Porque cada mulher ela é bonita do seu próprio jeito, né? Quem ditava os padrões de beleza antes da televisão? Quem ditava os padrões de beleza antes da televisão? Cada cultura, né? Cada lugar que você fosse. Adoro quando olho cultura antiga, que as gordas eram lindas. Adoro. Mas hoje gorda não é linda, né? Então, entre os índios, muitas vezes ainda é assim, né? Só que hoje, por causa da globalização, o que aconteceu? Existe um padrão. Não interessa onde você nasceu no mundo. Não interessa quem são seus ancestrais. Você tem que ter aquele padrão. E se você não tem aquele padrão, então não presta. E isso é muito triste, porque isso acaba com a nossa... Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar. Autoestima. Eu não gosto dessa palavra, né? Mas isso faz com que a gente não reconheça aquilo que Deus nos deu. E isso pode afetar seriamente o nosso casamento. Por isso é importante a autoimagem. Por isso é importante aquilo que nós pensamos de nós mesmas. Como nós nos aceitamos e como nós pensamos a respeito do nosso corpo, do nosso cabelo, do nosso olho, do nosso peso, da nossa cor. Porque isso interfere no nosso casamento. Deborah Evans escreveu um livro chamado... Esqueci. Depois eu digo para vocês. Não sei se é a sexualidade cristã, algo parecido. E ela fala sobre essa questão da imagem que a gente tem da gente mesma. Ela diz assim: é fato incontestável que nossa cultura idolatra a atração física, certo? Como é que você escolhe um namorado e como é que um rapaz escolhe uma moça? Primeiro pelo que vê, pela piedade dele, né? A gente vai olhar para ele e vai ver. Ele vai ser um bom marido, ele é crente, ele vai ser um bom sacerdote, ele vai ser um bom líder, ele vai governar bem o meu lar, vou me interessar por ele. E aí você decide que você vai gostar dele, e aí você gosta dele, né? Diferente do mundo. Mas no mundo, como é que é? Atração física. Então ela diz que a nossa cultura idolatra a atração física. Imagem de corpos 85% livres de gordura e apelo magnificado pela mídia parecem estar por toda parte, desde as capas de revista que cobrem as bancas até os outdoors colocados em pontos estratégicos.
Quase todas as modelos e artistas de cinema e televisão populares são mais magras do que 95% da população feminina do mundo. É óbvio. Olha ao redor. Olha ao redor. A gente não é assim como elas. Bom, sem tirar a questão de que elas vivem para isso, né? Sem tirar a questão de que elas não fazem mais nada da vida a não ser academia, tratamentos, cirurgias plásticas e massagens, cremes, botoxes e etc, etc. Sem tirar tudo isso, ainda tem Photoshop, né, gente? Ainda tem tratamento de imagem. Ainda tem maquiagem, gente. Meu filho se casou sábado passado e eu fui maquiada pela primeira vez na vida. Gente, eu sou bonita. Que momento lindo da minha vida. Gente, o que uma maquiagem e o cabelo não fazem? Não tem mulher feia. Só tem mulher que não tem R$200 para dar uma maquiagem no cabelo. Descobri a pólvora. Não é assim? É assim. Então, gente, mentirinha, tá? Eu que moro no Rio de Janeiro, dou de cara com artista sempre, né? Bela sabe, Bela trabalhou muito tempo no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e deu de cara com muita gente feia, né? Mas quando você olha aquela pessoa na televisão, um dia eu encontrei, será que eu posso falar o nome dela? Será que eu vou ser processada? Um dia eu encontrei Letícia Spiller. Sabe quem é Letícia Spiller? Linda, maravilhosa, poderosa. Desse tamanho. Magrinha, ela não tem um corpão, porque parece que ela tem um corpão. Não tem. Branca igual uma vela. A mesma cor do lábio é a cor do cabelo, que é a cor do olho. Ela é normal. Ela é uma menina normal. Eu falei, gente, ela é normal. Algumas são feias. Feias e se tornam lindas. E a gente tem problema de autoimagem por causa dessa mentira, né? Então a gente precisa aprender a se descontaminar dessas mentiras. Aí Débora Evans continua a falar: é de se surpreender que a maioria de nós hoje, cristãs e não cristãs, experimentem uma constante insatisfação com a nossa aparência física. É de se admirar? Não é de se admirar. Vou perguntar para vocês. Guia da sexualidade da mulher. Guia da sexualidade da mulher cristã. Eu sabia que tinha sexualidade no meio. De Débora Evans. Obrigada. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês não estão sendo filmadas, só eu. Levanta o dedo de verdade. Quem de vocês aqui está 100% satisfeita com o que é e com o que tem? Levanta a mão. Pouquíssimas. Deixa de ser curiosa. Pouquíssimas de nós. A gente não está satisfeita. Mas por que a gente não está satisfeita? Porque para nós foi colocado um padrão que não é real. Que não é real. Aí ela continua, Débora Evans continua dizendo: o resultado é que as mulheres pagam milhões de dólares para remover as rugas, levantar o rosto, podar o nariz, erguer os quadris, sugar as coxas, aumentar os seios e diminuir a barriga. Esses dias perguntaram se eu estava grávida. Ai, quase morri. Temos experiência de primeira mão com regimes crônicos, ingestão compulsiva de alimento, bulimia, vício em exercícios físicos e anorexia. Sabemos que a nossa aparência influencia de modo significativo com quem nós casamos. Porque se a gente é muito ligada em aparência, passou por nós um rapaz extremamente piedoso, mas feio de doer. E aí a gente deixou passar. Porque a gente é tão ligado em aparência pra gente que a gente é ligado em aparência pra eles também. Sabemos que a nossa aparência influencia de modo significativo com quem nos casamos, quanto dinheiro ganhamos e se as pessoas prestarão, pelo menos de início, atenção em nós e nos respeitarão. Não é isso? A gente não espera respeito quando a gente está bem arrumada. Você já tentou ir em um lugar chique
vestida com a roupa que você vai no mercadinho da esquina, ninguém nem olha pra você. Agora, se você se arruma, faz uma escova, se maqueia, as pessoas olham pra você. Então a gente vive nesse meio, a gente vive nesse mundo. Mas o que realmente importa é o que nós vemos quando olhamos no espelho. Nossas atitudes em relação à aparência física têm impacto poderoso sobre o modo como pensamos e sentimos o nosso próprio valor e a nossa sexualidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque vamos nos casar, e algumas de nós já somos casadas, e se não temos uma boa ideia a respeito de nós mesmos, podemos ter problema com isso também. Mas antes, eu queria fazer com vocês um exercíciozinho para vocês se sentirem bonitas. Eu mesma me senti linda depois que eu vi isso. E outra coisa, essa aqui que vocês estão vendo não é essa aqui. Essa aqui tem 1 quilo de maquiagem e escova. Experimenta me ver de manhã. Verdade ou mentira? Verdade. Repara. Imagina dar de cara com ela assim, de manhã. No susto. Conhece aquele livro, Mentiram e Muito pra você? Vê, uma menina normal, não é? Qualquer uma aqui, uma menina normal. Mas fica deusa. Com a maquiagem certa e o cabelo certo. É chocante, né? Mas vocês entendem como essa indústria é mentirosa? Como ela é má? Como é uma indústria má? Porque faz com que a gente o tempo todo não só esteja insatisfeita com a gente, seja injusta com o nosso Criador, mas também que a gente gaste tempo e dinheiro para tentar se parecer com aquilo ali. Né? Então nós podemos nos perguntar a nós mesmas se a gente tem esse tipo de problema. Com quem eu desejo me parecer? Quem é o meu padrão? Existe padrão? Aí é engraçado, né? Que a gente vem de um país de índios, negros e portugueses, e a gente quer se parecer com os europeus. Como que a gente pode fazer isso? Não tem como. O nosso padrão é diferente, o nosso corpo é diferente. Por mais que umas sejam mais morenas, outras sejam mais claras, algumas têm cabelo, né? Isso aqui é mentira, gente, é mentira. É tinta, né? Por mais que a gente faça isso, o que a gente tem que estar fazendo... eu quero que vocês me entendam, eu não quero que vocês saiam daqui tudo brucutu agora. Né? Ninguém mais faz escova, ninguém mais faz sobrancelha, ninguém agora só veste de sacão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que vocês não tenham que se cuidar, não há pecado nenhum em fazer uma progressiva, não há pecado nenhum em deixar o seu cabelo do jeito que ele é, black, enrolado, né, Bela? Linda! A questão é a quem eu quero agradar e se eu vivo para isso. Então, se o seu marido ama o seu cabelo Joãozinho, corta Joãozinho. Se ele ama o seu cabelo de escova, faz escova. Se ele ama o seu cabelo enroladinho, deixa ele enroladinho. A gente vive para agradar uma pessoa na nossa vida. É claro, há negociações aí, né, gente? Lógico, entendam. O foco é quem eu quero agradar. E eu vivo para agradar uma pessoa. Meu marido brinca comigo, né? Que a gente está chegando numa idade, né? Já de ter netos e tudo. E nós nos casamos muito jovens, né? E todo jovem é lindo, né? Vocês meninas novas que têm complexo, boba que vocês são. Porque toda menina nova é bonita, né? E aí quando vai ficando velha, a coisa vai ficando sinistra. Né? Porque tudo cresce e cai. Se é que vocês me entendem? Né? As coisas vão ficando complicadas. E é legal quando você está envelhecendo ao lado da mesma pessoa. Quem te viu jovem, eu brinco com meu marido que eu era muito magra, feia de tão magra. Eu pesava 55 quilos nessa altura toda que eu tinha. Então, eu era um esqueletozinho. Aí eu brinco com ele, né? Amor, como é que você gostou de mim assim? Aí ele brinca, o povo não tem acreditado que diz,
comeu a carne agora rói os ossos, comigo é diferente. Eu fui o osso agora. A gente precisa encarar essas coisas com naturalidade. A gente está caminhando para a morte, gente. Mas o que a Suzana Vieira diz para nós? Que você pode ter 70 anos e desfilar seminua na Sapucaí. É mentira! Ela está operada de cima a baixo, ela dá aquele tipo, se piscar o olho, a perna mexe de tanta cirurgia que a pessoa tem. É mentira, isso não é para nós mortais. Isso não é pra gente. Né? A gente vai até falar um pouquinho sobre cirurgia, se der tempo. Mas a gente precisa se avaliar o tempo todo. O que é que está em jogo? A opinião de quem te interessa. Eu converso com dezenas e dezenas e dezenas de mulheres que dizem pra mim que não estão satisfeitas com aquilo que elas são, com aquilo que elas têm. E aí a primeira pergunta que eu faço é: o que seu marido acha? Aí ela diz: ele está muito feliz. E aí? Mas eu pretendo agradar a Rede Globo. Porque o meu padrão são as mulheres que a Rede Globo apresenta. Então eu não aceito o elogio do meu marido. Mulheres mais velhas, casadas, onde todos os estragos do mundo já foram feitos. Seu marido ama você como você é. Se seu marido é um homem cristão, é um homem que não é um homem lascivo, promíscuo, né? Porque quando a pessoa é dada à pornografia e é licenciosa, então os padrões realmente são alterados. Mas homens crentes, homens santos, que não se alimentam de pornografia, eles passam o dia todo assim, ó. E aí quando eles chegam em casa, é o seu corpo que ele ama. E aí você faz o quê? Se esconde, porque tem pneu. Será que a gente tem gasto tempo demais e dinheiro demais pensando nessas coisas? Será que nós não temos sido modestas no quanto nós consumimos para estar belas? Depois da morte da esposa, João Calvino, escrevendo a um amigo, descreveu-a como alguém que não se importava demais consigo mesma. Sabe por quê? Porque ela não tinha tempo. Porque o tempo dela era dedicado a servir, ajudar e a socorrer os crentes daquela época. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre como devemos nos vestir e qual é o tipo de beleza que interessa ao Criador, que é o tipo de beleza que tem valor eterno. Abre lá comigo, 1 Timóteo 2, de 8 a 10. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade. Da mesma sorte as mulheres, sem traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérola e vestuários dispendiosos, mas com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. E Calvino, comentando esse trecho, ele diz o seguinte: era a sua intenção corrigir um vício ao qual as mulheres são quase sempre propensas. É possível que em Éfeso, cidade de grande riqueza e de famosos mercados, esse vício fosse especialmente prevalecente. Esse vício consistia na excessiva preocupação e avidez sobre as vestes. O desejo de Paulo é que o modo de vestir delas fosse regulamentado pela modéstia e pela moderação, pois o luxo e a extravagância vêm do desejo de se exibir. Atitude essa que só pode originar-se da vaidade ou da devassidão. Calvino, pãozinho como sempre, né? E aí eu pergunto para você, qual tem sido a sua marca? A modéstia ou o luxo? E aí vamos para Deus o Estilista, de Jeff Pollard. Ele diz algumas coisas. Ele diz assim: a modéstia não é primeiramente uma questão de vestimenta, mas sim uma questão do coração. Se o coração está correto diante de Deus, ele se governará em pureza, acompanhada de humildade, e se expressará em modéstia. É aquilo que eu falei para vocês no começo. Não é só uma questão de roupas indecentes, mas também uma questão de humildade. Outra coisa que ele diz:
A modéstia cristã é o autodomínio íntimo, arraigado em um entendimento apropriado de si mesmo diante de Deus, que se expressará exteriormente com humildade e pureza, em vez de expressar-se na glorificação e promoção de si mesma. Excesso e sensualidade, ambos influenciam a modéstia. A mulher crente tem de controlar de modo consciente suas paixões, em vez de se arrumar de maneira requintada, dispendiosa e sensual. Se forem modestas, não chamarão a atenção para si mesmas de maneira errada. As vestes da mulher verdadeiramente não dirão sexo, orgulho e dinheiro, mas pureza, humildade e moderação. Isso diz Jeff Poland. Então, o que temos diante de nós aí? O padrão do mundo versus o padrão bíblico. A beleza exterior versus a beleza interior. O que é temporal e o que é eterno. Agradar a homens ou agradar a Deus. E aí eu pergunto a vocês, até que ponto nós podemos ir sem pecar? Qual é a linha que separa o cuidado que nós devemos ter com a gente mesma, né? O ser caprichosa, o andar bonita, andar elegante? O que separa isso do pecado, do consumismo e da extravagância, né? A gente vai ter que jogar luz nas nossas intenções mais uma vez, né? Qual a legitimidade de tratamentos de beleza, cirurgias plásticas e intervenções constantes? Qual a legitimidade disso? Gastos excessivos com aparência são lícitos? Somos mordomos do que Deus nos deu? Temos sido bons mordomos do que Deus nos deu? O consumismo exacerbado, que é ter aquilo que você não precisa, como comprar por impulso, ter mais coisas, se endividar porque você precisa andar na moda, isso é legítimo? Abandonar a sua vocação, isso é uma coisa que acontece muito, abandonar a sua vocação de esposa, mãe e dona de casa para ganhar dinheiro a fim de alimentar o seu consumismo? Trocamos nossos casamentos e os nossos filhos por uma bolsa de marca. A gente troca hoje em dia o nosso casamento por roupa. Isso é uma loucura. Eu conheço muitas mulheres que abandonam os filhos de uma creche o dia inteiro para trabalhar fora, não por necessidade, mas porque elas não conseguem deixar de comprar. E eu queria terminar falando sobre cirurgia plástica. E eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Não vou dizer nada, eu não quero apanhar. Acho que não tem nem, dá nem para fugir. Mas eu vou fazer perguntas para vocês. Cirurgias plásticas são feitas aonde mesmo? Na padaria? Aonde? Hospital. Hospital é lugar para doente. Para acudir às intercorrências que não são esperadas, precisa ser feito no hospital, certo? É necessário um centro cirúrgico. Então você cansa de ver histórias de mulheres que morreram porque fizeram uma coisa simples ali na esquina, né? Numa clínica qualquer, né? Aí eu pergunto a você, submeter-se a uma cirurgia com todos os riscos e perigos de qualquer cirurgia, sem necessidade, seria algo aprovado por Deus? Até que ponto nós quebramos o 6º mandamento, que é o não matarás, né? E quando a Bíblia fala não matarás, é você expor ao risco desnecessário a sua vida ou a vida das pessoas, né? Então, se não há necessidade, é claro, às vezes você tem necessidade, né? Vou usar o exemplo de meninas que têm o seio muito grande e têm problemas de coluna por causa disso, né? Sentem dores, elas realmente precisam operar. Você sofreu um acidente, alguma coisa está fora do lugar, você realmente precisa... Eu não estou falando disso, eu estou falando de martelar o nariz, porque uma cirurgia de nariz é martelando o nariz, né? Eu estou falando de você colocar a sua vida em risco para você ter a barriga da Gisele Bündchen.
Meninas, você vai ter a barriga dela, mas o resto não é dela. Não é ela. Você continua sendo você. Né? E a mentira que é vendida pra gente é que se nós fizermos isso, só isso, a gente vai estar bem. Agora é engraçado, né? Porque tudo na cirurgia plástica ela vai contra a modéstia. Porque pra que mesmo você colocaria silicone nos seios, se você não é pra mostrar os seios? Pra que mesmo você faria uma lipoaspiração da barriga se você não vai andar desfilando a sua barriguinha? Não faz o menor sentido. E outra coisa que eu quero dizer a vocês, meninas que não são casadas. O meu marido, por exemplo, não sabe até hoje a diferença entre uma celulite e uma estria. Eles não sabem o que significa e desestressa. Deixa as celulites quietas. Deixa as bichinhas se proliferarem em paz. Eles não sabem o que isso significa. Eles acham lindo. E vou dizer outra coisa pra você. Se o seu marido não é assim, e ele não pensa assim, se ele não é satisfeito com o que ele tem, o problema é muito grave. Porque ele está com a cabeça desse mundo. Né? Não é que ele não queira ver você mais bonitinha. Não é que a gente não tenha que... ele pediu para eu emagrecer uns 3 quilos. Ele quer que eu melhore, isso aqui eu faça um exercício físico. Não é essa a questão, entendam. Eu estou falando de interrupções abruptas, de se colocar a vida em risco para se parecer com alguém. E aí o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 105, ele fala sobre isso. Ele diz assim: o que Deus exige no 6º mandamento? Que não devo desonrar, odiar, ferir ou matar o meu próximo, seja eu pessoalmente ou por meio de outros, mas devo abandonar todo o desejo de vingança e também que eu não fira a mim mesmo, nem deliberadamente me exponha a qualquer perigo. Deliberadamente se expor a um risco é quebra do 6º mandamento. E para terminar, a gente precisa lembrar que nós estamos sempre diante de Deus e que Ele olha para o nosso coração. Abre comigo em 1 Pedro 3, 3 e 4. O texto diz assim: não seja o adorno da esposa aquilo que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. O adorno da esposa, ou seja, o que é lindo na esposa, entenda, ele não está condenando essas coisas, tá? Mas o que deve chamar mais atenção para a esposa, seja, porém, o homem interior do coração, unido a quê? Ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha que jogo de palavras lindo que é feito aqui. O homem interior unido ao incorruptível trajo. O que é trajo? Veste, roupa. Então ele está dizendo que em vez de a gente estar preocupado com a roupa de marca ou com a roupa da última moda e gastar mais do que eu devo com isso e deixar de ir a uma festa se eu não tiver um vestido agora repetido, em vez de eu me preocupar com isso, o trajo, a roupa com a qual eu devo me preocupar é essa aqui. É uma roupa incorruptível. É uma roupa que não sai de moda, que a traça não corrói. Eu não vou perder quando eu engordar. Eu não vou perder quando eu emagrecer demais. Porque esse trajo é um espírito manso e tranquilo diante de Deus, que é de grande valor diante de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que o nosso investimento pesado deve ser no nosso coração, no nosso interior, em quem nós somos diante de Deus, mortificando a nossa carne diariamente e não se preocupando tanto e tão excessivamente com as coisas deste mundo. E eu quero terminar perguntando a vocês o que eu comecei perguntando. Se nós temos vivido nesse mundo como peregrinas ou como estabelecidas. Se nós vivemos aqui como quem nunca fosse deixar esse mundo. Se nós temos vivido aqui como se tudo que nós temos estivesse aqui, ou se nós temos vivido como alguém que está de partida em breve. Hebreus 13, verso 14 diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir.
e na cidade para onde nós havemos de ir, nós não vamos entrar mediante boa aparência. Nós não vamos entrar mediante aquilo que nós temos para apresentar exteriormente. Mas nós vamos entrar pelos méritos de Cristo. Nós vamos entrar porque nós estamos batalhando, lutando pela fé aqui, lutando pela nossa santificação, pela nossa santidade. Então a minha oração é para que a gente entenda isso e para que a gente busque no nosso dia a dia não só a decência, não só o fugir da lascívia e da sensualidade, mas também fugir dos excessos, fugir do luxo, fugir da insatisfação conosco mesmos. E possamos jogar a luz em outras coisas. Que o nosso foco seja outro e não em nós mesmos. Eu queria orar com vocês e depois a gente vai abrir para perguntas. Se tiver alguma pergunta, a gente vai ter um tempinho para isso. Pai querido, nós te louvamos porque a tua palavra é tão rica e ela nos ajuda a delinear os nossos caminhos nesse mundo tão cheio de mentiras e tão cheio de ideias contrárias à tua palavra. Senhor, dá-nos sabedoria e discernimento, ó Pai. Que aprendamos, Senhor Deus, a nos alimentar da tua palavra, nos alimentar de bons livros, para que possamos fazer essas distinções, ó Pai. E que possamos viver de modo a te agradar. Que possamos viver, ó Deus, de forma digna do teu evangelho também, na maneira como nós nos arrumamos, nos vestimos e nos portamos. Que em momento nenhum queiramos chamar a atenção para nós mesmos, mas que o teu evangelho que brilha em nós apareça aos homens, ó Pai. Que não queiramos chamar a atenção para nós mesmos, não só não sendo sensuais, mas também não sendo exageradas e não sendo vestidas de excessivo luxo, de excessiva maneira de andar conforme as mulheres do mundo andam. Aquela maneira que vive para isso e que não se satisfaz mais com aquela roupa que tinha ontem, porque hoje precisa ser uma roupa diferente. Tira isso de nós, ó Pai. Nós estamos suscetíveis a tudo isso porque estamos envoltas por muitas pessoas que pensam assim. Tem misericórdia de cada uma das minhas irmãs aqui, ó Deus, e que nós possamos aprender a apreciar a nós mesmas como o Senhor nos fez, da maneira como o Senhor nos colocou, ó Pai, e que possamos agradar ao nosso marido ou ao nosso futuro marido também neste quesito, aceitando os nossos corpos e dando a eles a possibilidade de desfrutarem dos nossos corpos dentro do casamento de maneira alegre e satisfeita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Existe alguma legitimidade em fazer uma cirurgia plástica para agradar um esposo? A pergunta dela é se existe alguma legitimidade em fazer cirurgia plástica para agradar ao esposo. É complicado. Por quê? Qual é a motivação do marido? Por que o marido diria para você a sua barriga não está boa? Porque ele tem visto outras? Porque em princípio ele não até ele conhece a barriga de ninguém, só a sua. Então a sua tem que estar muito boa, é a única que ele conhece. Não é verdade? Outra coisa, eu já falei isso anteriormente. Toda cirurgia plástica, principalmente no corpo, não tanto no rosto, mas no corpo, exalta a sensualidade. Né? Então, se o seu marido lhe pedir para fazer uma cirurgia plástica, eu aconselho você a pedir um gabinete pastoral com ele. Porque provavelmente ele está desejando um corpo que não é o que ele tem. Isso é sério. Talvez ele nem saiba disso. Talvez não seja uma coisa, ele está em adultério. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele foi acostumado, ele está com a mente tão cheia de um tipo de imagem e ele quer reproduzir esse tipo de imagem na mulher que ele tem. E isso é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Mais alguém? Eu estava pensando essa semana sobre se escolher um marido não pela paixão que já se sente, mas pela decisão consciente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Ela está perguntando sobre escolher um marido não por uma paixão
pré-existente, mas uma decisão consciente, né? A paixão, ela é excessivamente enganosa, porque ela parte do coração, e o coração do homem é enganoso. Então, uma mulher piedosa e um homem piedoso, jovens piedosos, procuram cônjuges piedosos. Então, muito cuidado, porque quando você se apaixona, você se torna automaticamente burro e cego. Incapaz de avaliar questões. Então, o ponto de partida não pode ser a paixão. Eu não estou dizendo que ela não pode existir, tá? Eu sempre falo isso para os jovens, porque tem uma linha hoje em dia que diz assim: nós precisamos escolher um cônjuge piedoso. Então, muito prazer, meu nome é Carlos, e você fala muito prazer, meu nome é Meire. Meire, uma chata de galocha, que eu não gosto de ficar perto dela, mas ela é uma crente piedosa, vamos nos casar. Não é assim. Tem que rolar um olho no olho, né, gata? Tem que rolar uma vontade de estar junto, tem que rolar uma afinidade. Mas esse não pode ser o foco, e a paixão nunca pode ser o foco. Porque a paixão, ela engana a gente. Por que você acha que tem dezenas e dezenas e dezenas de milhares de moças nas suas igrejas que se casam em julgo desigual, quando a Bíblia diz que julgo desigual é pecado? Por que elas fazem isso? Porque elas estão apaixonadas. E quando elas estão apaixonadas, nada mais importa. Quando você está apaixonada, você vê ele fazendo determinada coisa, você diz, ele vai mudar por amor a mim, né? Quando você perde a capacidade de julgar. Então, a paixão, ela não é o melhor ingrediente, tá? O melhor ingrediente é procurar por um homem piedoso, com o auxílio, eu sei que eu vou falar isso, vou parecer uma louca, com o auxílio dos seus pais, do seu pastor. Porque pessoas mais velhas que você vão poder ajudar você a reconhecer naquela pessoa possíveis problemas que impedirão que o seu casamento seja um bom casamento. Coisa que você não tem maturidade nem idade para ver. Então, convidem os seus pais a estarem nesse processo com você, de escolha de um marido. Se os seus pais não são crentes, eles também têm que aprovar, porque a gente só se casa com a aprovação dos nossos pais, né? Mas se eles não são crentes, algumas coisas eles não vão poder te ajudar. Peça ajuda do seu pastor ou de um casal mais velho da sua igreja. E pais que estão aqui, não abram mão deste dever que Deus deu a nós, pais. O dever que Deus deu a nós, pais, é de conduzir os nossos filhos ao casamento. Essa ideia de amor romântico é recente. 1900? Por aí. Ideia de amor romântico é algo muito recente, é algo de Hollywood. Não era assim todos esses anos para trás. Por que tem que ser assim agora? Por isso você vê tanto divórcio, né? Porque a base é o que eu sinto. Então, se eu não sinto mais, tchau e benção, vamos embora procurar outro, né? A base do casamento é a aliança, é pacto. Então, por isso, quando você vai fazer um pacto com alguém, você tem que saber com quem você está fazendo. Então, essa é uma escolha muito, muito, muito importante. Tá? Vocês precisam ter cuidado disso e precisam saber também que o amor aparece. É incrível como aparece, né? Um dos meus filhos, eu tenho um filho que ele se casou sábado passado, meu outro filho vai se casar dia 6 de agosto agora. E foi muito interessante a forma como ele começou a namorar a futura esposa dele. Eu conheci essa menina pela internet, tinha referências dela, ela era sobrinha de um pastor que muitos amigos meus conheciam, uma moça reformada, uma moça piedosa, uma moça bonita, muitas qualidades, e eu falei, Israel, presta atenção na Larissa. E ele falou pra mim, mãe, ela mora em Porto Velho, Rondônia, eu moro no Rio de Janeiro. Eu falei, sim, mas seja amigo, começa assim. E eles assim começaram, conversando, falando de teologia. Gente, teologia é um ótimo caminho. Até porque você vai saber no que ele crê. Se você quer um líder para a sua vida, esse líder não pode ser de uma linha que não é a sua, ser de linha nenhuma.
né? Ele tem que ter firmeza. Então você começa por aí. Se você não ganhar um esposo, você ganha um amigo, né? E assim a amizade vai se desenvolvendo e o relacionamento vai aparecendo. Então, para o namoro cristão, o que pula aos olhos primeiro não é a beleza, não é a atração física, mas é a piedade. A partir daí, sim, tem que rolar no algo mais. Você tem que gostar de estar com a pessoa, você tem que gostar de estar junto, né? Tinha levantado a mão ali atrás. Assim, ainda voltando da cirurgia plástica, eu não provei. Tá. É uma coisa comum, e às vezes não tem nada a ver com sensualidade. Vamos supor, uma cirurgia plástica no rosto. Uma mulher que tem, eu conheço na igreja, um homem que fez cirurgia plástica nas orelhas. É uma dor da pessoa, uma dor assim, que ela se incomoda, e não tem nada a ver com se mostrar, é algo que você não tem que esconder. O que você acha sobre isso? Eu acho menos grave, mas eu tomaria cuidado também. Vocês ouviram? Todas vocês ouviram? Ela está falando do caso de um rapaz, por exemplo, que tem a orelha de abano e queira fazer uma cirurgia para diminuir as orelhas. Eu não sei, eu teria menos problema em entender, né? Porque não está visando a sensualidade e tal, mas é uma coisa que tem que se ter cuidado sim. A gente tem que sempre se lembrar disso. Toda cirurgia traz riscos. Qual é a intenção do seu coração? Por que fazer essa cirurgia? São perguntas que a gente tem que responder o tempo todo, tá? Então são coisas que a gente realmente tem que avaliar. Não dá para ir fazendo só porque a Angelina Jolie fez 25. Então eu vou fazer também, né? 25 eu tô brincando, gente. Não sei quantas ela fez, mas não dá pra você fazer só porque tá todo mundo fazendo, tá? Sobre existir os maridos, você tanto pede a Deus. A gente olha no mundo de hoje tão pelo avesso que a gente desacredita que exista esse homem. A gente vê ele estampado na Bíblia, nos livros, e a gente pensa que eles não existem. Como lidar com isso? Pelos olhos da fé. Ela falou como é que a gente se comporta mediante as exigências de um homem que seja padrão bíblico para o casamento e a escassez deles nas nossas igrejas, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que a nossa geração está vivendo o fruto do pecado dos nossos pais. Que pecado é esse? Ter pouco filho, porque quer sair para o mercado de trabalho. Criar filhos de qualquer maneira, então a gente não tem homens firmes e crentes na igreja. Criar filhos sem ser no temor do Senhor, então um monte de jovem que era para ser crente e firme na igreja está no mundo. Então, sim, os casais da nossa igreja que tinham que ter tido 3, 4, 5 filhos, tiveram um e olhe lá, porque filho atrapalha. Então, sim, nós estamos colhendo fruto do nosso pecado e distanciamento das escrituras nas nossas igrejas hoje. Mas, por outro lado, nada disso foge do governo e da soberania de Deus. Então, meninas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã. Vocês que são solteiras, como é que vocês sabem se vocês são celibatárias ou não? Se vocês são chamadas para o celibato ou não? É muito fácil. Uma moça que é vocacionada para o celibato, ela não tem vontade de casar nem de ter filhos. Ela tem vontade de se dedicar exclusivamente à obra do Senhor. Ponto. Então você tem muito desejo de se casar e de ter filhos, então você não é celibatária. Descansa. E não baixa o padrão. Mantenha o padrão alto e espera no Senhor. E vai passear por conferências reformadas pelo Brasil afora. Faz um esforcinho, né, gata? Tu vai esperar um reformado lindo, maravilhoso bater na tua porta. É lógico que nós, como meninas modestas e recatadas, não vamos nos oferecer. Mas nós precisamos fazer amizades, nós precisamos conhecer, nós precisamos ajudar umas às outras. Meninas casadas, ajudem as solteiras. Ó, tem um cara pra te apresentar. Ajuda aí, gente, que negócio é difícil. Mais alguém? Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu quero dizer que cirurgia por causa de baixa autoestima é pecado. Cirurgia por causa de baixa autoestima, gente, vai ler a Bíblia que a autoestima vai melhorar no instante. Sabe por quê? Porque você vai descobrir que a sua baixa autoestima tá alta. Precisa baixar mais, porque tu é miserável. Miserável, pecadora. Então a autoestima tem que estar no pé mesmo, não tem que estar em outro lugar. Tem que estar lá embaixo. É pecado. Mais alguém?
Então tá, meninas, muito obrigada pela presença de vocês, pela atenção de vocês. Amanhã a gente vai se reunir na Igreja Presbiteriana de Areias com as meninas da Confraria Reforma. Que horas mesmo? 1h na Igreja Presbiteriana de Areias. Outra coisa que eu queria dizer a vocês, meninas. Vocês estão em um dos melhores lugares do mundo. Cada livro que você está vendo aqui, você pode comprar e levar para casa de olho fechado. Outra coisa, vou fazer propaganda, não também nada por causa disso não, mas vou fazer. Aquele CD ali, de Salmos, acabou de ser lançado. Lindo, maravilhoso, só de Salmos. E o que está do lado, eu brinco com meu marido assim, se a biblioteca do meu marido pegasse fogo, fiz essa pergunta para todo mundo lá em casa. Qual era o único livro que você ia correr para pegar se a biblioteca da tua casa pegasse fogo? E aí, além da vida, cara. O único livro que eu correria é aquele ali, ó. Catecismo Maior de Westminster comentado. Se você deseja conhecer a fé, leia aquilo ali. E outro livro que eu vou recomendar para vocês é esse que está aqui, ó. Pega aqui para mim, Adoração Evangélica. Deixa eu mostrar para vocês. Esse livro... Não, ele não é um, tá, gente? Aqui tem 4. Esse livro aqui é o melhor livro que eu já li na vida. De Jeremiah Burroughs. Jeremiah Burroughs foi um teólogo que fez parte da Assembleia de Westminster. Então ele foi um dos homens que escreveu a Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster, tá? Esse livro aqui é fantástico. Você vai ler esse livro, vai chorar todo dia, você vai chorar um pouquinho por causa dele. Ele vai falar sobre culto. Ele vai tratar ele começa tratando sobre Levíticos 10, falando de Nadab e Abiú, né, que queriam prestar culto da forma deles e morreram. Então ele começa falando sobre isso, e depois ele vai falar sobre como nós precisamos nos portar no culto e adoração a Deus. E sabe como é que nós temos que nos portar? Não, porque a gente não conhece a Bíblia. Ele vai falar sobre 3 aspectos: como se portar na pregação da palavra, como se portar durante os sacramentos, ceia e batismo, e como se portar durante a oração no culto público. E eu quero dizer para vocês, a gente quebra o dia do Senhor recorrentemente, porque a gente não sabe se portar no culto público como a gente deve. É lindo, é maravilhoso. E qualquer um outro aí que vocês quiserem comprar, vocês fiquem à vontade. Então, boa noite, meninas. Obrigada. Deus abençoe vocês.